Vamos falar da pauta que, então, a nossa audiência decidiu que a gente deve falar, que é a questão das câmeras corporais nos policiais, né? A gente já debateu longamente isso aqui, isso tem sido pauta diária aqui na Jovem Pan, mas a audiência decidiu que a gente deve falar. Vamos falar, porque teve mais novidades nesse assunto. Vamos lá, a bancada da segurança na Câmara dos Deputados apresentou pelo menos 4 projetos de decreto legislativo para suspender as diretrizes do governo federal sobre uso das câmeras corporais em fardas policiais. Vale lembrar que na última terça-feira, o Ministério da Justiça divulgou a portaria que estabelece orientações sobre o uso dos equipamentos com 16 circunstâncias em que as câmeras devem estar obrigatoriamente ligadas. De acordo com as normas nacionais, os estados que seguirem as orientações vão receber recursos do governo federal como incentivo. Muito bem, gente, isso aí me parece que está virando uma pauta que está se politizando um pouco, né? E não deveria, porque eu entendo assim, né? E aí quero já passar para vocês fiquem muito livres para falar quem quiser. O Estado tem que, no mínimo, nos garantir saúde, educação e segurança pública, né? E quando se fala em segurança pública, a gente tem o direito de ter, sim, transparência no serviço que é prestado. Então, inclusive, o governador aqui de São Paulo, Tarcísio, disse que a gente não quer que os policiais sejam vigiados. Eu, particularmente, não entendo as câmeras corporais como vigília, porque, na verdade, ela é uma prova até a favor do policial. Em certos momentos, ela vai defender o próprio policial, que vai mostrar que estava agindo conforme as regras, né, a ética da sua profissão. Então, eu queria ouvir vocês, porque agora o governo, então, o ministro Lewandowski soltou essa semana essa portaria recomendando o uso e, inclusive, dizendo que vai ter incentivos para os estados que adotarem as câmeras, mas a gente tem aí 4 projetos, seguindo na linha inversa, né, na contramão disso, e também o próprio governador de São Paulo, que agora precisa prestar esclarecimentos, né, e também para a Justiça, né, sobre essa questão aí do edital que vai sair para as novas câmeras, porque ele entende que não é um uso intermitente, que essa câmera pode ser ligada e desligada conforme o policial quiser. Então, eu queria ouvir vocês sobre isso. Lembrando, gente, a gente está falando assim, parece que todos os policiais de São Paulo têm câmera. Não tem. O nosso corpo de policiais em São Paulo são de 80 mil homens e a gente só tem 10 mil câmeras corporais hoje no estado. Então, por isso, até o edital. Você quer começar a falar, Diego? Quero sim, Elaine. Eu acho que a existência de diretrizes federais a respeito de segurança pública é um verdadeiro absurdo, uma verdadeira afronta à repartição de competências que nós temos na Constituição Federal. Mas essas diretrizes não são obrigatórias. Não são obrigatórias, vírgula, porque o Estado que não seguir as diretrizes não vai ter acesso a recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, torna-se meio obrigatório, principalmente para aqueles estados que não dispõem de capital próprio, que não dispõem de orçamento para fazer investimento em segurança pública. Basicamente, com isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e deixo anotado que o Ministério é da Justiça, Segurança Pública é uma pasta, inclusive, acessória, mas que tem ganhado mais destaque diante da atuação do ministro Lewandowski, que acaba tomando o protagonismo da segurança pública de modo nacional. Então, eu acho que fica muito claro uma invasão de competência da União no que deveria ser competência dos estados. O Tarcísio sequer deveria estar sendo contestado na Suprema Corte a respeito de uma decisão de governo. Uma decisão de governo que cabe a ele. Se ele quiser colocar uma câmera que grave ininterruptamente, ele pode. Se ele quiser colocar uma câmera que é possível o policial ligar e desligar quando ele quiser, ele também tem essa atribuição. Se ele não quiser colocar câmera, ele também tem que ter esse direito, porque ele foi eleito pelo voto popular dos paulistas. Os paulistas votaram no Tarcísio, inclusive, com um discurso de que ele não colocaria câmeras nas fardas. E eu, pessoalmente, como uma pessoa que tem o meu viés de direita, que acho que o governador Tarcísio, o secretário Derrida estão fazendo um belo trabalho
com a segurança pública do nosso Estado, acho que erraram nessa decisão. Acho que erraram porque a Polícia Militar do Estado de São Paulo, mesmo sendo a melhor do país, ainda é uma polícia com diversos problemas estruturais, que precisaria de orçamento para aumentar o seu efetivo, que é deficitário, para ampliar as suas operações, para ampliar o treinamento que o policial recebe, para melhorar os salários dos policiais. Então, tem diversas necessidades que deveriam anteceder uma perfumaria, que é uma câmera corporal. Ah, mas a câmera apresenta um resultado na redução de letalidade e sem prejudicar a atuação do policial. Existe um único estudo que fala isso. Existe um único estudo com esse resultado e o próprio secretário Derrite, em entrevista aqui na Jovem Pan, no programa Direto ao Ponto, disse para toda a audiência da Jovem Pan, para nós que o questionávamos na ocasião, que existem diversos dados dentro da própria Secretaria de Segurança Pública que mostram que a utilização de câmera faz com que o policial opte por não... Você viu os dados? É uma autoridade. Não viu os dados. É a autoridade da pasta falando. Não viu os dados. Estou aqui reproduzindo. Não viu os dados. O secretário de Segurança Virou cordeirinho do Derrite agora? Guilherme Derrite. Cordeirinho. Eu só estou... Cordeirinho. Argumento de autoridade agora? Eu não estou Argumento de autoridade agora? Esse é o próprio destempero. Argumento de autoridade agora? Por favor, né? Nosso debate. Por favor. Que eu tenho... Dê a sua opinião aqui. É o que eu estou falando. Com base em estudo técnico e científico. A minha opinião está dada. Entendeu? A tua opinião é o seguinte, o Derrite falou que os dados mostram o contrário. A minha opinião é que a polícia tem diversos problemas estruturais. Deixa eu falar. A minha opinião é que a polícia tem diversos problemas estruturais que deveriam ser solucionados antes de se pensar em colocar uma câmera na farda. Porque sempre invocam aqui o exemplo dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o policial usa a câmera. Mas nos Estados Unidos, a polícia não tem qualquer problema de estrutura. O policial anda com a melhor pistola na cintura, tem o melhor colete balístico, a melhor viatura possível. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, o policial sobe o morro para enfrentar o PCC de fuzil com uma pistola na cintura. O seu argumento é contra ou a favor da câmera? De segunda mão. Eu sou contra as câmeras. Eu sou contra as câmeras. Se todos os policiais tivessem armamento de primeira linha, tivesse equipamento de primeira linha, você é contra ou a favor da câmera? Se todos os policiais tivessem equipamento... Deixa eu te responder. Você me pergunta e não deixa eu responder? Isso. Se todos os policiais tivessem o melhor equipamento possível, eu não veria problema em se colocar uma câmera na farda. Não tem problema. Acontece que não tem. Não tem. Sabe quanto custa uma câmera? Sabe quanto custa uma câmera COP? R$10 mil a unidade. É pouco. Você vai estar colocando R$10 mil, investindo R$10 mil em um policial, um policial que não tem o melhor colete, porque se caso ele tomar um tiro, a vida dele está em risco. A vida dele está em risco. Você não liga pro policial, Felipe. Eu ligo pro policial. Você não liga pro policial. Você está preocupado com o vagabundo na rua. Você quer defender o vagabundo na rua. Peraí, só um pouquinho. Vamos baixar os ânimos. Eu só não entendi, Felipe, queria que você... Felipe... Não elogio o Diego assim. Bem que ele gostaria. Só queria entender porque o que tem a ver a questão da falta de equipamento com o uso ou não da câmera. Eu só não consegui fazer aí... Tem nada a ver. Orçamento. Tem nada a ver. Orçamento. Ela está perguntando para mim, Pepe. Tem nada Ela perguntou para mim, não foi para você. É orçamento, Elaine. Aqui no Brasil, tudo o cobertor é curto. Aqui nós já tivemos cortes a nível federal na segurança pública. Então você só é contra porque você acha que o orçamento deveria ser... Agora eu sou a favor, inclusive, se tiver orçamento, coloca a câmera também nos médicos, nos professores, nos políticos, tem a ver uma coisa com a promotores. Outra. Tem tudo a ver, Felipe. Tem a ver com a outra. Tem tudo a ver. E quem monopólio da força é o Estado. É o Estado. Quem é a mão da... Pois é. Então eu vou te falar uma notícia do médico no Rio Grande do Sul que deliberadamente matou 42 pacientes. Você acha que um médico desse não deveria ter uma câmera? Não ajudaria a ter uma câmera filmando a atividade dele? Acabamos... O seu argumento não se sustenta, meu amigo. Você vive nessa pepelândia em que tudo é lindo, Você quer ver pobre morrer mais. Você quer ver pobre morrer mais. Ah, tá bom. E você não liga pra vida do policial. Colocar 10 mil reais. Você não liga pra vida do policial. Mas diminui. Vamos acalmar os ânimos. Vamos colocar os estudos em perspectiva. Esse é o problema. O que o estudo diz? Um estudo. O que o estudo diz? Eu acabei de dizer aqui. 70%... O secretário Derrite afirmou que tem dados da SSP. Cadê os dados? Dados da Secretaria de Segurança. Pergunta pra ele. Liga pra ele aí que eu sei que ele é seu amigo. Liga pra ele. Então eu tenho dados. Da esquerda, mas só tem a mesma da direita. Então vamos lá. Eu tenho dados. Liga pro Derrite aí e pergunta. Ele disse, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, e o nosso Nelson Kobayashi entrou aqui pra amenizar o nosso debate. Ele ficou aqui pra dar uma dando risada aqui. Eu aqui. Não, que absurdo, cara, Diego. Então eu vou falar, eu soube que tem dados da Secretaria de Segurança Pública. Que isso, É o secretário que disse, É o secretário que disse. Fala sério. Fala o debate de forma séria. Enquanto vocês se acalmam, que então, antes da gente falar com a Letícia, a gente falava sobre as câmeras corporais dos policiais. Eu vou passar a palavra para o Davi. Elaine, esse assunto me causa uma... Ele quer falar.
Aqui, esse ele tá assunto aqui me perturbando que quer falar. certo... Deixa o Davi falar. Espera aí, Filipão, espera aí só um minutinho. Pode falar, porque esse assunto me traz uma certa ânsia, sabe? O policial, o cabo, o sargento, o policial militar, sobe o morro para nos defender. Defender a nossa sociedade. Para levar tiro de bandido armado até os dentes. Com armamento de guerra. O sujeito sobe o morro, não tem um colete decente, sobe com um 38, sabe? Enquanto o sujeito lá está com um fuzil de repetição. Não tem um aumento de salário há décadas. Aumento de salário real há décadas. O sujeito sobe o morro lá, o salário lá em Minas é mais ou menos em torno de R$3.000. Não sei como é que é aqui em São Paulo. Né? E aí você vai chegar para esse indivíduo que está lá correndo risco de vida, tomando tiro de tudo quanto é lado, vai virar para ele e falar assim, não, amigo, eu não vou te dar aumento, eu não vou te dar um colete, eu não vou te dar um fuzil, mas eu vou colocar um equipamento de R$10.000 na tua farda para você ser vigiado nas tuas ações. Qual que vai ser a reação desse servidor público? Isso não vai gerar um despoliciamento, não? Isso não vai gerar imediatamente uma repulsa desse policial, não? Fala, para que eu vou subir como no morro para tomar tiro e ainda ser filmado e a minha ação ainda ser submetida a um julgamento de um tribunal administrativo ou penal? E não tem a menor lógica uma discussão dessa num Brasil que não investe nada em segurança pública. Nós temos que equipar a polícia. E equipar a polícia não é só dar fuzil, armamento compatível com o armamento da bandidagem, não. É dar salário digno para o policial que vai lá arriscar a vida dele para defender a nossa. Agora não. Nós vamos sustentar. Como é que você sustenta um discurso com um policial, com um servidor público que não tem um aumento de salário? Não, mas eu vou te dar um equipamento aqui de R$10.000. Então faça o seguinte, coloquem junto com a Câmara um livro do Pequeno Príncipe e 3 botões de rosa para ele entregar para o bandido quando ele for interceptar esse bandido lá em cima. Ele vai entregar um livro do Pequeno Príncipe, vai dar um rosinho e vai perguntar se ele pode ser preso. Ora, gente, pelo amor de Deus, um país que não investe nada em segurança pública, como o Diego falou muito bem, vai fazer uma maquiagem dessa? Que isso? Uma maquiagem dessa? Vai dar armamento pro policial, pô. Vai dar aumento de salário pro policial, pô. Vai dar equipamento para ele. Oi? Vai dar fuzil para ele enfrentar a bandidagem. Agora, pelo amor de Deus, maquiagem... câmera não. Não, calma, Davi, maquiagem é um tema que eu hoje quem cuida é o Diego. Hoje é uma especialidade do Diego, olha lá. Virou a pauta de hoje. Virou a pauta. Deixa o Pagoto falar. Sobre esse assunto, não? Você já falou extremamente. Não tem nada. Falou para danar. Pagoto, ele pode falar na sua frente? Você dá a palavra ou não? Pode. Não, o que eu acho impressionante é o seguinte, né? As pessoas usam várias retóricas vazias para fugir do tema principal, que é o uso ou não da Câmara pelos policiais. E eu sou da escola que sempre pensa em política pública por meio de evidência, por meio de ciência. E os números são absolutos em falar que a Câmara dos Policiais é um instrumento tecnológico que ajuda a polícia e ajuda a sociedade. Os números das escolas cívico-militares quando você vê, por exemplo, assim, você é contra. A gente pode discutir a escola cívico-militar, a gente pode discutir comprovando a eficiência. Vamos falar sobre Câmara. A retórica vazia aqui está sendo a sua. Vamos falar sobre Câmara. Calma, se recomponha, Diego. Se recomponha. Ouve eu falar sobre a Câmara, depois pode discutir escola cívica e militar. Estou até corado. Quando você pega, por exemplo, os números, né? 75% de redução da letalidade policial. As pessoas falam, por exemplo, que os policiais tiveram menos possibilidade de agir com medo das câmeras. Mentira. Quando você pega os números, o número de ocorrência ficaram iguais em determinados casos e até superaram em outros casos, mostrando que a câmera não foi inibidor da autoridade policial. Aí as pessoas falam do orçamento. Balela, mentira, vamos pegar o orçamento da Polícia de São Paulo. Em 2022, foi gasto 65 milhões de reais com câmera dos policiais. Isso equivale a 0,4% do orçamento da polícia. Claro que e quando você pega, por exemplo, pega o orçamento de São Paulo e vê. Quando você pega, por exemplo, o quanto a polícia gastou com propaganda institucional, foi 105 milhões de reais em 2022. O que a sociedade prefere? Colocar câmera nas pessoas que protegem a população e protege o policial bom ou investir em propaganda institucional da polícia? Claro que a sociedade vai escolher a câmera no uniforme do policial. Por isso que as pesquisas de Datafolha última que tiveram, 88% dos paulistanos são a favor do dispositivo tecnológico que salva a vida e ajuda o policial bom.
Porque o policial bom claro, meu amigo, consegue, de certa forma, se proteger de acusações indevidas e de investigação da corregedoria por meio da Câmara do uniforme dos policiais. É bom lembrar, quem viu, por exemplo, o caso do acidente do Porsche aqui em São Paulo, né, a câmera no uniforme do policial foi suficiente para mostrar a falta de procedimento do policial no caso. E mais do que isso, viu claramente que o motorista do Porsche estava bêbado. Ou seja, em várias vertentes... Quer usar exceção para criar regra. Em várias vertentes, dá para você ver que a câmera no uniforme dos policiais é uma boa política pública. Então você está me dizendo... A questão orçamentária não se coloca no caso. A polícia está porque se gasta menos com câmera do que com propaganda institucional. Então para de falar balela, Diego, e vamos falar de política pública séria. Você acha que a polícia tem estrutura hoje para combater o crime organizado? A polícia está bem estruturada. Não tem. O batalhão está em ordem. Fala do teu argumento aí. A viatura está boa. Como é que tá? O teu argumento é o seguinte, eu ouvi o Tarcísio falar... Gente, não. Uma pausa. Peraí, uma pausa, porque a gente recebeu uma visita nobre nos estúdios. Segré, seja muito bem-vindo. Pode vir aqui. Palmas para ele ou não? Olha quem está nos nossos estúdios na sexta-feira. Oi, meu querido. Vai ter debate, hein? E aí? Estou de olho em você. Grande segredo. Olha, o PP fala tão alto, pessoal, que já veio aqui o Kobayashi, agora o Segré. Tá todo mundo vindo assustado com a gritaria dele. Vai ter um debate sobre a Argentina, eu contra Segré. Brasil contra a Argentina. Não, mas olha... Ele não cansa de ser humilhado. O Segré tem uma coisa... O Milei falou que não ia fazer negócio com o Brasil, mas a gente está tendo que mandar gás lá, né, para salvar a população. Já chegou o gás, só não pagaram o gás. Tô sabendo. Fizeram uma nota de crédito. Segunda-feira, já vamos dar um spoiler. Eu vou ir ver esse cara aqui, ele aqui, no Morning Show. Perfeito. O bicho vai pegar lá, hein? Tô de olho. Não deu para ouvir muito, a audiência não ouviu muito bem o Segré, porque ele está sem microfone, mas ele nos deu aqui uma visita ilustre aos estúdios, muito querido, e disse que segunda-feira, um spoiler, ele vai lá no Morning com o PP para falar da Argentina. Vou passar rapidamente para você, Pagotto, para a gente chamar o break. Muito bem, esse assunto ele mobiliza corações e mentes. Eu acho que esse assunto tem muito conteúdo nele, que ele parte dos pressupostos que cada um tem, do seu arcabouço de ideias, desejo para a sociedade, mas eu queria me ater a algumas questões mais de fato. Primeiro, eu não compactuo com essa discussão de que a polícia no Brasil ela é mal equipada e sobe o morro com 38. Esse tema, Davi, ficou na década de 90. A polícia brasileira hoje, se você for em batalhões, não estou falando dos batalhões especiais, os batalhões comuns, eles têm armamento moderno, o equipamento de proteção não é um equipamento obsoleto, é um equipamento também moderno. Mas não é o principal do primeiro mundo, não sei aonde que tem, mas é um equipamento compatível e bastante protetivo, não é uma coisa, nós estamos falando de situações bastante diferentes. Esse debate de que a polícia subiu o morro com 38 pica-bala e estava lá em cima o bandido com um fuzil submetralhador, isso já ficou na década de 90. Isso hoje, a polícia tem metralhadoras potentes, tem armamento de primeira geração. O armamento da bandidagem é 4, 5 vezes maior do que o armamento. O armamento da bandidagem sempre tem talvez uma vantagem, mas a polícia não está subindo de 38. A polícia sobe com um armamento razoavelmente bem equipado, armamento pesado, inclusive. Não é armamentinho pica-bala, não. Segundo, a discussão aqui é se essa medida ela é correta ou não é. Isso é o debate que está presente na sociedade e aqui na Jovem Pan todo dia está no debate nosso aqui. É isso ou nós estamos falando de uma discussão de orçamento? Porque se for a discussão de orçamento, nós vamos ter que fazer uma discussão das prioridades para medidas da polícia no próximo período. Eu acho que o PP trouxe um tema. Prioridade com propaganda é 0 em relação a todas as demais. Nesse tema aqui, é um investimento baixo em relação aos efeitos. E eu estou falando de efeitos, e aí, Diego, se tem um estudo, e esse estudo apresentou dados, e esses dados demonstram que o policial que seria falsamente acusado de um crime, com a câmera corporal, pôde se defender dessa acusação, isso ajudou esse policial a ter uma defesa de que ele teve um bom procedimento lá na ponta. Não dá para comparar isso ao mesmo tempo que um policial que teve um procedimento equivocado, a câmera serviu para instruir o processo para que isso
seja uma prova desse mau procedimento. E eu acho que nós não estamos discutindo aqui que nós queremos liberar ou que nós não queremos ter inspeção ou transparência na atividade policial. Nós temos várias situações que demonstram que a Câmara ajudou a ter uma prova contundente, seja do crime, seja de um fato relevante do crime, seja da boa postura do policial na condução daquela autuação, daquela abordagem, e também, eu digo também porque não é só isso, também apurou situações em que o policial agiu com um mau procedimento, incorreu em ilegalidades. Eu acho que nós temos que fazer um debate sobre isso, porque essa medida está... A transparência é um clamor. Agora, eu não concordo com o que o Diego falou aqui. Ah, transparência, então vamos colocar a câmera no médico. A câmera no médico vai expor uma situação que vai conseguir provar qual é a evidência que ela vai provar. Vai conseguir, com uma câmera, 90% dos erros médicos demonstrados não seriam perceptíveis, porque eles não estão ali diretamente. Então, assim, não acho que nós podemos comparar as coisas dessa forma. Eu acho que você pode combater essa proposta sendo mais atento aos temas da proposta e não se escorando em orçamento, se escorando em comparação com outras categorias ou simplesmente falando do problema da precariedade do policial. Porque não resolve e a letalidade segue muito alta e essa é uma medida importante para enfrentar esse problema. Pagotto, só um minutinho, Pepe, segura, que todo mundo teve bastante tempo chamar um break e daqui a pouquinho a gente volta.